Olá! Nossa aula de português de hoje vai ter como temática palavras com R e palavras com RR. Então, R, dependendo da situação em que ele estiver, ou seja, da palavra, ele vai ter um som forte ou um som fraco. Vamos ver as situações. Então, quando a letra R ela é empregada no início de uma palavra, ela tem um som forte. Essa letra R também, quando ela é empregada no meio da palavra, e antes dessa letrinha R ter uma consoante, esse R também vai ter um som forte. Então, vamos ver os exemplos. Então, no primeiro exemplo, nós temos a palavra rico. E aqui, como nós podemos ver, rico começa com a letra R. Logo, essa palavra tem um R com um som forte. Então, vamos pronunciar rico. Rico, esse R tem um som forte. Na palavra roupa, o R também está iniciando e aqui ele também tem um som forte. Na palavra rato, o R também está no início da palavra e também tem um som forte. Como nós vimos, quando o R também está no meio da palavra e depois de uma consoante, como aqui nós podemos ver na palavra genro, onde o R está aqui no meio da palavra, e depois da consoante N, esse R também tem um som forte. Então, vamos pronunciar genro. Genro tem um R que tem um som forte. Outra palavra, essa última aqui que nós estamos vendo, é enrolar. Então, a palavra enrolar tem um R no meio da palavra e ele está vindo depois de uma consoante, que também é a consoante N. Então, esse R aqui na palavra enrolar tem um som forte. Quando essa letra R ela está entre vogais, tem um som fraco, como a gente pode ver aqui nos exemplos da palavra hora. O R está entre o O e o A, que são vogais. Então, vamos pronunciar hora, hora. Então, essa palavra ela está com R fraco, tem um som fraco. A mesma coisa na palavra barata, em que o R está entre a vogal A e a vogal A. Vamos pronunciar barata, barata. Então, esse R aqui ele tem um som mais fraco. Na palavra cara, o R também está entre vogais e ele também está com esse som fraco. Na palavra loira, o R está entre vogal I e vogal A. Então, a palavra loira, quando nós pronunciamos, esse R ele tem um valor mais fraco. Na palavra coração, em que o R ele também está entre uma vogal O e uma vogal A. Então, esse R ele está com um som mais fraco. E nós temos outra situação em que o R ele fica entre as vogais A, E, I, O, U, mas se ele tiver um som forte, nós temos que repetir esse R, para que não se confunda com a situação anterior que nós vimos. Então, para que a letra R ela tenha um som forte entre as vogais, é necessário repeti-la. Então, ficam dois R's e nós vamos ver os exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui que nós temos a palavra cachorro. Vamos pronunciar cachorro. Então, o R, ele está entre vogais, no caso, a vogal O, uma vogal O antes e uma vogal O depois. Então, a palavra cachorro tem um R com som forte, que está entre vogais. Logo, esse R ele tem que ser duplicado, não pode ser só um R, tem que ser dois R's. E quando nós fazemos a divisão das palavras que tem dois R's, fica um R em cada sílaba. Como a gente pode ver aqui, a palavra cachorro. A primeira sílaba K, a segunda sílaba xó, já fica o primeiro R. Na terceira e última sílaba, ró, cachorro, fica o outro R. Na palavra sorriso, que também tem um R entre vogais e que esse R tem um som forte. O R tá o quê? Duas vezes, tem dois R's. E quando eu divido a palavra, como a gente pode ver aqui do ladinho onde eu tô passando o mouse, ficou um R em cada sílaba. Ficou um R na primeira sílaba só e um R na segunda sílaba, ri. Na palavra garrafa,
Nós também temos um R que tem um som forte entre duas vogais, o A na frente e o A atrás. E nessa situação, então, tem que ter o quê? O R duplicado duas vezes, dois R's, e também nós dividimos esse R nas sílabas, ou seja, garrafa tem 3 sílabas, o primeiro R fica na primeira sílaba e o segundo R fica na segunda sílaba. O último exemplo é carro. Então, esse carro, ele também tem essa situação de ter um R entre duas vogais, entre a vogal A e a vogal O. E nesse caso, ele tem um som forte e fica os dois R's, certo? E quando a gente vai fazer a divisão silábica, por exemplo, fica um R numa sílaba e um R em outra, certo? Então, carro tem duas sílabas, então ficou um R na primeira sílaba e um R na segunda. Então, vamos recapitular. Então, eu posso usar nas palavras um R ou dois R's. Como nós vimos primeiro, quando o R ele é a primeira letra de uma palavra, como rico, roupa e rato, esse R tem um som forte. Quando esse R ele está no meio da palavra, como no caso de genro e enrolar, e vem depois de uma consoante, ele também tem um som forte. Só que quando esse R ele vem entre vogais, uma vogal na frente, outra vogal atrás, depois do R, esse R ele vai ter um som fraco, como nós vimos nas palavras hora, barata, cara, loira e coração. E a última situação é quando temos não um, mas dois R's, que é quando o R ele está entre vogais, mas ele tem um som forte, como na palavra cachorro, sorriso, garrafa, carro. Então, nós colocamos dois R's e quando fazemos a divisão silábica, fica um R em cada sílaba, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Agradeço pela atenção e espero que tenha sido bem compreendido.